rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz esse silêncio, espera que volte a primavera. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Confiança enfeita em teus caminhos, olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Esquece, sorri, ampare, aquece. Seja um irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo dura o campo, sem falar de sua dor. Generosa desabotou em flor, imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Desiludido da vida. O estacionamento estava deserto quando me sentei para ler embaixo dos longos ramos de um velho carvalho. Desiludido da vida, com boas razões para chorar, pois o mundo estava tentando me afundar. E se não fosse razão suficiente para arruinar o dia, um garoto ofegante se chegou cansado de brincar. Ele parou na minha frente, cabeça pendente, e disse cheio de alegria: "Veja o que encontrei,
Na sua mão uma flor. Que visão lamentável! Pétalas caídas, pouca água, luz. Querendo me ver livre do garoto com sua flor, fingi pálido sorriso e me virei. Mas ao invés de recuar, ele se sentou ao meu lado. Levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa: o cheiro é ótimo. Ela é bonita também. Por isso a peguei. Ela é sua. A flor à minha frente estava morta ou morrendo. Nada de cores vibrantes como laranja, amarelo ou vermelho. Mas eu sabia que tinha que pegá-la, ou ele jamais sairia de lá. Então me estendi para pegá-la e respondi: era o que eu precisava? Mas ao invés de colocá-la na minha mão, ele a segurou no ar sem qualquer razão. Nessa hora notei pela primeira vez que o garoto era cego, que não podia ver o que tinha nas mãos. Ouvi minha voz sumir e as lágrimas despontaram ao sol. Enquanto ele agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim, de nada ele sorriu. Então voltou a brincar sem perceber o impacto que teve em meu dia. Sentei e me pus a pensar como ele conseguiu enxergar um homem autopiedoso sob um velho carvalho. Como ele sabia do sofrimento autoindulgente. Talvez no seu coração ele tenha sido abençoado com a verdadeira visão. Através dos olhos de uma criança cega, finalmente entendi que o problema não era o mundo, e sim eu. E por todos os momentos em que eu mesmo fui cego, agradeci por ver a beleza da vida e apreciei cada segundo que é só meu. E então levei aquela flor feia ao meu nariz e senti a fragrância de uma bela rosa. E sorri enquanto via aquele garoto com outra flor em suas mãos, prestes a mudar a vida de um insuspeito senhor de idade. Com essa mensagem de um autor desconhecido, mas que nos traz uma mensagem linda a respeito de que nunca é tarde para retirarmos a cegueira dos nossos olhos e enxergarmos a beleza que a vida tem, que a vida nos impõe naturalmente. Nós agradecemos mais uma vez a todos vocês pela companhia constante, amorosa, fraterna e generosa. Em mais um dia, em mais uma segunda-feira, aqui no programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje dando seguimento, assim como nas outras semanas, a alguns capítulos trazidos na obra magistral de Joana de Ângeles, chamada Vidas Vazias, cujo prefácio, melhor dizendo, foi lançado no dia 9 de março, 2 dias antes da comunicação pela OMS da pandemia em todo o mundo. Nesse capítulo de hoje que nós nos propusemos a trazer um pouco para que possamos refletir juntos, traz como título Sob Qualquer Aspecto. E ela inicia da seguinte forma: uma análise profunda sobre a personalidade de Jesus odiernamente encontra-se conclusões especiais e fascinantes que lhe caracterizam a existência especial e singular. Isso porque Jesus é o ser mais surpreendente da história da humanidade. E não é por acaso que Joana de Ângeles nos faz lembrar constantemente da imagem da passagem da presença do Cristo em nossas vidas. Em dias onde tanta coisa importante nos falta à alma, onde tanto refrigério nós necessitamos para as nossas almas inquietas e ardentes em angústia e dor,
Joana de Ângeles nos lembra quem foi este ser jamais imitado, jamais visto igual aqui no solo da humanidade. E ela nos diz: isto porque Jesus é o ser mais surpreendente da história da humanidade. Além de haver dividido os tempos, impôs comportamentos jamais pensados, que o enobrecem sob qualquer ângulo em que seja observado. Para aqueles indivíduos que lhe negam a grandeza espiritual e a liderança para ser alcançado o reino de Deus, surgem outras condições que não podem ser ignoradas e muito menos subestimadas. Havendo vivido no modesto povoado de gente simples e destituídas de conhecimentos, nem sequer dispunha de alguém que lhe pudesse ministrar aulas a respeito da sabedoria universal. Agarrados às suas intrigas e tradições perturbadoras, jamais alguém se destacara na comunidade, vivendo-se as pequenas aspirações do cotidiano, sem nenhum voo do pensamento iluminado. E ele, sem qualquer aprendizagem terrestre, aos 12 anos de idade, dialogou com os rabinos de Jerusalém, portadores de cultura impecável, e que pôde embaraçar os interlocutores com capacidade ética e estética surpreendente. Então imaginemos a sabedoria do Cristo no encontro, no suposto confronto entre os rabinos dotados de intelectualidade e de conhecimento privilegiado, que se curvaram diante daquele menino de 12 anos, que trazia íncito na alma uma sabedoria própria que os deixavam intrigados e encantados. Filósofo de rara doutrina, a do amor, não frequentou nenhuma academia e revolucionou os sentimentos numa síntese que reúne as tradições de Sócrates, Platão e Aristóteles, e adquiriu mais seguidores do que os 3 reunidos. Revolucionário do bem, enfrentou as conjunturas mais terríveis que haviam construído o Império Romano, sem derramamento do sangue daqueles que se lhe opuseram, o que deu lugar ao martírio de mais de 1 milhão de discípulos durante os primeiros séculos. Terapeuta inconfundível, penetrava nas gêneses dos aflitos que os buscavam, não necessitando de nenhuma instrumentação convencional, identificava os males que os afligiam, bem como as suas causas, e de imediato os solucionava. E solucionava com uma delicadeza que era própria, porque lembremos das diversas passagens do Cristo, em que em nenhum momento, diante daqueles seres que erravam, ele confrontava mais uma vez aquelas almas que já estorcegavam em dores extenuantes. Respeitava e entendia as potencialidades existentes naqueles seres. Tinha a delicadeza e a sabedoria de auscultar a alma sem feri-la. Sem o chamado chutar cachorro morto, como nós costumamos dizer, porque às vezes, vendo os seres caídos, combalidos, destroçados, nós ainda reiteramos os seus erros, numa postura de austeridade e de suposta superioridade moral que no fundo não temos. Mas continuando, Joana de Ângeles nos fala: mestre incomparável utilizou a natureza para a sua cátedra e das coisas humildes como usuais e conhecidas ofereceu ensinamentos profundos que ainda causam surpresa. As suas parábolas são páginas de vida ricas de sabedoria e portadoras de orientações psicológicas incomuns. E as parábolas do Cristo, elas atravessam o tempo. Elas cabem em qualquer época da humanidade e elas se adaptam exatamente a esses questionamentos profundos da natureza humana e sobrevivem ao tempo, tão geniais e profundas que são.
Orador excelente, fez da palavra bem colocada os mais belos e encantadores discursos e poemas que se conhecem, quais o Sermão da Montanha e as perorações baseadas no Eu Sou. Tantos quantos o ouviram, jamais esqueceram dos seus comentários e das suas belas expressões. Cidadão perfeito, jamais deixou de cumprir os deveres legais que lhe diziam respeito. Considerando as leis injustas em que se encontravam estabelecidas, sem abandonar ou descuidar do ministério para o qual viera à terra. Respeitar as leis vigentes. Respeitava os padrões que existiam naquela época, mas sutilmente foi instalando nos corações e nas mentes daquela época e nas nossas a necessidade de repensar as posições em que nos encontramos e os valores que profundamente abraçamos. Amigo fiel, cercou-se dos mais necessitados para os ajudar, sem negacear auxílio àqueles das chamadas classes sociais elevadas. Ele tanto se curvou aos pobres, como foi gentil e teve compaixão dos ricos. Transitou nas duas polaridades, reconhecendo que todos tinham necessidades profundas. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Humilde como ninguém, logrou sensibilizar todos os que o encontraram, sem transigir com as injunções perversas dos hábitos do seu tempo. Advogado dos infelizes, defendia-os com tal eloquência que ia além das lições acadêmicas e a todos libertou. Quem não lembra da passagem da mulher adúltera, quando questionou diretamente as consciências de cada um que estava ali presente, disposto a fazer o seu julgamento e atirar a pedra sobre aquela mulher. Quando inquiriu, através das suas palavras, profundamente a consciência daqueles homens, perguntando: quem não tiver nenhum pecado, quem não tiver cometido nenhum erro, que possa então valer-se dessa pedra e atirá-la primeiramente. Todos ali foram salvos, não só a mulher adúltera, porque passaram a refletir as suas próprias condutas e o Cristo naquele instante os impediu de cometer mais um grande erro que poderiam se somar na conta das suas tragédias pessoais. Sem ter escrito uma palavra, legou à posteridade a mais completa doutrina de amor que ainda enfloresce a humanidade. Somente Francisco de Assis conseguiu imitá-lo, tornando-se um símile feito na luz do amor. Nunca o desdéns, ou finjas ignorá-lo. Não é por acaso que em tempos tão difíceis Joana de Ângeles nos traz uma obra em que faz mais uma vez ressurgir a imagem do Cristo para as nossas vidas, como o maior de todos os terapeutas, como o maior de todos os consolos que precisamos para sedimentar de vez na nossa alma essas mensagens que irão nos dar consolo, conforto, a água que nos matará a sede eternamente. E aí nos segue Joana. Na atualidade apressada, quando se destacam a prosápia, o orgulho, a vaidade, o poder temporal injusto, a astúcia e a ambição desmedida, campanhas sórdidas são organizadas para negar-lhe a existência ou desdenhar de seus ensinamentos. Lembremos, por exemplo, que vivemos períodos nessa época de conflitos, em que algumas obras, sobretudo ditas artísticas, insistiam em pregar uma visão sarcástica de zombaria da figura do Cristo, tentando passá-la como uma imagem distorcida, humilhante do Cristo,
que consegue ressurgir triunfante diante dessas pobrezas e dessas ignorâncias em que ainda nos encontramos. E segue Joana: quando ele tornou-se bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes e os simples de coração, os que sofrem injustiça ou os esquecidos, reverteu as determinações enganosas, encontrando-se ainda hoje reações violentas dos imprevidentes e ricos de vanglória. Enquanto a moderna psicologia reconhece a culpa e a ansiedade como fatores endógenos poderosos, geradores de distúrbios emocionais, Jesus teve a ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão, assim como recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição pelo amanhã. Já era o convite para o processo de autocura. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Era uma tentativa de nos apaziguar das ansiedades. O amor cobre uma multidão de pecados. Dizia o Cristo, nos convidando a adotar a prática do amor como exercício curativo para as culpas que ainda dilaceram a nossa alma, que nos arrastam para os processos depressivos e inconscientemente para os processos autopunitivos. Valorizando as atitudes da amizade pura na convivência com 12, com Lázaro e suas 2 irmãs, e lecionou fraternidade legítima que enternece os corações. Aqueles que o seguiram nos primeiros tempos foram massacrados e martirizados, não porém extintos pelo alto significado das suas lições, para tornar feliz a existência terrestre. No formoso terreno do sacrifício, deles a planta do amor cresceu e tornou-se jardim de bênçãos para os dias longínquos ou próximos do futuro. Todos aqueles que abraçaram a mensagem libertadora do Cristo, ainda que tivessem atravessando os martírios das dificuldades, das perseguições e das dores, conseguiam se sobressair, olhar ao alto, contemplar um horizonte que adivinha e que vinha junto dessa força poderosa e amorosa do amor do Cristo. Em determinado período, porém, da civilização, adulteraram os seus ensinos, adaptando-os aos interesses mentirosos do mundo, mas apesar dessa crueldade e covardia surgiram seguidores de sua palavra que consagraram a verdade na terra. Os discípulos que se seguiram após a partida em definitivo do Cristo da terra, mas não das nossas vidas, quantos mensageiros nos chegam de diferentes lados, de diferentes religiões, trazendo essas mensagens de sustentação frente aos camartelos desafiadores do sofrimento e da dor nas nossas vidas. Ele, como um primoroso pastor, não abandona as suas ovelhas. Como um bom pastor, vai atrás de cada ovelha desgarrada do caminho, não nos deixando solitários jamais. E assim nos lembra Joana: queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo, vencido pelas paixões humanas inferiores a fim de vencê-las. Poderíamos pensar no título deste capítulo: sob qualquer aspecto, mesmo hoje, quando se pretende anular-lhe a influência, ele cuida do seu rebanho através dos emissários espirituais que inspiram as criaturas, através dos médiuns responsáveis que transmitem as mensagens do mais alto com honestidade e abnegação. Jesus havia informado que não deixaria as pessoas órfãs do seu amor e repentinamente, como um exército sublime, bem conduzido, os espíritos do bem invadiram o planeta em cânticos de exaltação e de caridade, demonstrando que ele, na condição de nauta divino, conduz a barca terrestre ao porto de segurança, onde reina
a paz. Busca segui-lo sem muita discussão. Se estás em sofrimento, pensa nele. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Se te encontra ditoso, recorre a ele. Se estás em paz, vive-o, divulga-o ao mundo atormentado destes tempos. Nessa linda finalização de Joana, nos fazendo esse convite amoroso para trazermos sempre na intimidade das nossas vidas e das nossas almas essa presença do Cristo, não o Cristo das estantes, não o Cristo pregado na cruz, dos quadros bonitos, mas de um evangelho vivo, capaz de transformar almas ao nosso derredor. Em tempos difíceis, devemos mais do que nunca reacender essa imagem de Jesus em torno de nós, para que aqueles que identificamos encontram-se perdidos, sem conseguir achar o caminho de volta da fé e da esperança, que possamos entregar-lhes, direcionar-lhes os caminhos para que possam encontrar definitivamente a mensagem consoladora e inspiradora do Cristo, que não nos abandona, sendo Ele esse amoroso, grande pastor, que mesmo como um bom pastor, nos mostra que as lições dolorosas que nos trazem profundamente para dentro de nós mesmos, como o cajado, que é usado pelo bom pastor quando as suas ovelhas estão em perigo, se distanciando do rebanho. Às vezes esse cajado cruel que parece nos infligir dor, na maioria das vezes é o mecanismo de volta ao coração de Deus. São os mecanismos dolorosos que fazem sensibilizar, abrir frestas na alma para que a luz possa entrar. Porque às vezes esses sofrimentos são o que nos aproximam em profundidade conosco e por conseguinte com a nossa essência divina. Tenhamos calma, tenhamos fé e apesar de tudo, sigamos com Cristo, que nunca se afastou de nós e que, como nos lembra Joana, mesmo não convocado, não sai do nosso lado, sempre está presente e se manifestando de diferentes formas. É uma ligação amiga que nos chega nos momentos. É a presença de um coração amoroso que nos oferece colo para que possamos chorar as nossas perdas. É um cântico que nos chega aos ouvidos e que por alguns instantes nos traz um refrigério para o coração. É uma leitura edificante que nos abre um canal de esperança, que nos desperta uma ideia para a solução de um problema. Esse afago do invisível que nos chega às vezes nos momentos de inquietação e que nos vem como um bálsamo de paz que nos invade o coração. Tudo isso é a representação do Mestre. É a sua presença transmutada, representada de diferentes formas em nossas vidas. Lembremos do Cristo. Assim, encerrando mais uma vez essas singelas, simples reflexões que nós trouxemos nessa noite, nunca é demais agradecer essa companhia amorosa e amiga de todos, convidando cada um de vocês a espalhar e a divulgar conosco essa sementinha deixada através do canal da Rádio Brasil Espírita nos corações humanos, para que possamos cada vez mais levar para mais pessoas e mais lares a mensagem edificante do Cristo, através dos diferentes programas que diuturnamente são pensados e planejados para trazer consolo, esperança, reflexão para os nossos corações e mentes. Venha nos visitar, tragam sugestões, tragam ideias, perguntas, também possam fazer críticas, porque nós aprendemos também com os erros. E agradecendo sempre e desejando, estimando que todos vocês possam ter uma semana abençoada
e de muito aprendizado. Aproveitem cada instante da vida, cada hora, cada momento ao lado daqueles que ama, para que todos nós não possamos deixar pendências nem conosco, nem para com aqueles que compartilham conosco a existência. Grata mais uma vez por tudo, e que a presença amorosa do Mestre possa estar sempre junto com vocês, não só nessa semana, mas em todos os dias que se sigam em nossas existências. Gratidão, que assim seja.